No sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naqueles tempos, os 2 discípulos contaram o que lhes tinha acontecido no caminho e como o tinham reconhecido ao partir o pão. E enquanto falavam nisto, apresentou-se Jesus no meio deles e disse-lhes: A paz seja convosco. Sou eu, não temais. Mas eles, turbados e espantados, julgavam ver algum espírito. E Jesus disse-lhes: Por que estáis turbados? E que pensamentos são esses que vos sobem aos corações? Olhai para as minhas mãos e pés, porque sou eu mesmo. Apalpai e vede, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vós vedes que eu tenho. E dito isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas não crendo eles ainda, e estando fora de si com a alegria que sentiam, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que se coma? E eles apresentaram-lhe uma posta de peixe assado e um favo de mel. E tendo comido à vista deles, tomando os sobejos, deu-lhes. Depois disse-lhes: Isto são as coisas que eu vos dizia, quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse a penitência e a remissão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. E vós sois testemunhas destas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, na primeira carta aos Coríntios, São Paulo, falando de Nosso Senhor ressuscitado, diz: Foi visto por Cefas, isto é, por São Pedro, depois pelos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Quando São Paulo diz foi visto por mais de 500 irmãos, ele se refere a essa cena que nós acabamos de ler, retratada no Evangelho de São Lucas. Os 2 discípulos de Emaús, que nós não sabemos ao certo quem são, mas que alguns dos exegetas consideram que um deles fosse o próprio São Lucas e mais um. Os discípulos de Emaús, que estavam deixando o grupo dos discípulos, desanimados, depois de verem Jesus, retornam ao grupo dos que, tendo sido fiéis a Nosso Senhor, agora já perdiam toda a esperança, depois de vê-lo padecer a paixão, morrer e ser sepultado. Os discípulos de Emaús retornam a eles, anunciam que o Senhor havia lhes aparecido na estrada enquanto partiam o pão, e o próprio Jesus Cristo surge no meio da multidão para o assombro geral. A paz seja convosco. Imaginem a cena por um instante. Ou melhor, imaginem uma cena ainda mais simples, mais fácil da gente construir na nossa cabeça. Imaginem que vocês estão numa igreja, ouvindo esta homilia, e Jesus aparece aqui, de súbito, agora. Como se ele tivesse se materializado do próprio ar e todos nós pudéssemos vê-lo. Qual seria a nossa reação? Hein? Olha, eu não sei vocês, tá? Mas eu me conheço razoavelmente bem, e eu sei que eu teria certeza absoluta de que se tratava de qualquer coisa, um delírio coletivo, esquizofrenia, manifestação diabólica, holograma, ilusão, qualquer coisa, antes de achar que era o próprio Jesus Cristo em pessoa, que estava se manifestando física e visivelmente na minha frente. Como assim?
não acontece. Os mortos não ressuscitam, eles pensavam naquela época. Lembre-se que sempre que a ressurreição foi anunciada aos discípulos, o texto sagrado dizia, mas eles ainda não haviam entendido o que Jesus queria dizer. Mas eles ficaram confusos. Coisas assim. A ideia da ressurreição, né, era uma coisa completamente sem sentido para a cabeça deles. Claro, alguns dos fariseus, dos estudiosos da religião, acreditavam na ressurreição dos mortos no fim de todas as coisas. Mas não assim. Não que o morto ressurge e aparece e começa a andar na nossa frente. Assim como nós. Nós cremos na ressurreição dos mortos nos últimos dias, no fim dos tempos, para o juízo final. Mas, né, se eu for visitar o meu pai nas férias, e sentada na mesa para o jantar estiver a minha avó, que Deus a tenha, se ela estiver sentada na mesa, eu vou achar aquilo muito estranho, porque essas coisas não acontecem. Da mesma forma, se Jesus Cristo aparecesse aqui em carne e osso, a última coisa que eu ia acreditar era que era o próprio Jesus Cristo. Por quê? Porque, bem, não é o que a gente espera. A gente crê que é possível, mas a gente não espera. Né? Como assim? A reação que nós lemos no Evangelho, que os discípulos tiveram, não é muito diferente. Os discípulos reunidos, eles acreditam que Jesus é uma assombração, algum tipo de espírito desencarnado, alguma alma penada, alguma coisa que o valha. E o que responde nosso Senhor para eles? Bom, ele olha para eles, depois de desejar que a paz esteja com eles, ele olha para eles certamente com muito amor, com muita paciência, como um pai olha para criancinhas confusas que ele ama muito, e ele pergunta, por que estáis preocupados? Por que tendes dúvidas no coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, perfurados com a marca ainda dos pregos. Corpo glorioso, mas que preserva as marcas da sua morte, pois são o seu momento de maior glória. Vede as minhas mãos e os meus pés. Sou eu. Tocai em mim e vede. E sem dúvida os discípulos o tocam. Em outras palavras, nosso Senhor vence a dúvida, o medo e a falta de fé dos discípulos, entregando-se em suas mãos. Ele se entregou às mãos dos seus inimigos durante a paixão, se entregou às mãos do próprio demônio durante a paixão, para salvar-nos, e depois de ressuscitado, ele entrega-se às nossas mãos, às mãos daqueles que o amam, às mãos daqueles que confiam nele, que esperam por ele. Tocai em mim e vede. Mas vede o quê? Vede que sou eu. Mas no texto original, em latim, a frase ganha uma outra camada de significado mais profunda. Porque o que Jesus diz é, tocai e vede quia ego sum. Ou seja, tocai e vede que eu sou. Eu sou. Essa expressão, eu sou, é a mesma expressão por meio da qual Deus, no Antigo Testamento, se apresenta, se nomeia para Moisés. Moisés encontra Deus no arbusto em chamas, que queima sem se consumir. Deus manda que ele vá para o Egito libertar o povo de Israel. E Moisés pergunta, mas quem eu direi que me envia? E Deus responde, Deus diz, assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou até vós. Essa também é a mesma expressão que aparece nos ícones de Nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês vão perceber que aparece na coroa dele, sempre aparece em grego, escrito Ho-Om, que traduzindo e levando em conta todas as acepções próprias do tempo, da palavra, essas coisas, demonstra basicamente que é um eu sou
que não é simplesmente, eu sou alguma coisa, mas eu sou agora totalmente a plena totalidade do ser que existe. É um conceito um pouco difícil, às vezes, da gente conceber, mas não é esse o tema da homilia. O que é importante é que vocês percebam que quando Jesus diz eu sou, ele não está só dizendo eu sou Jesus, e nem eu sou amigo de vocês, mas ele está dizendo toquem em mim e vejam que eu sou Deus. Em outras palavras, o que ele está dizendo é aproximem-se de mim, toquem em mim, vejam quem eu realmente sou. Vejam quem é aquele que vocês decidiram seguir. Quem é aquele por quem muitos de vocês derramarão o sangue, por quem muitos de vocês darão a vida. Vejam que sou eu. Vejam que eu estou aqui, que eu não vos abandonei. Vejam que eu sou Deus. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nosso Senhor nos diz hoje também. Tocai em mim e vede que eu sou Deus, o verdadeiro Emanuel, Deus conosco. Mas, cabe uma pergunta. Como nós podemos tocar a Jesus que parece tão distante? Como podemos ver suas mãos e seus pés? Como podemos vê-lo assim, de tão perto, de tão íntimo? Como? Bem, nós podemos vê-lo todos os dias na Sagrada Comunhão, escondido sob as aparências de pão e de vinho. Ali, sobre o altar, o próprio Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, se entrega todos os dias. Entrega-se por nós, pois renova o sacrifício perpétuo da cruz, pelo qual fomos salvos. Entrega-se ao Pai como vítima ofertada em sacrifício, e entrega-se para nós, pois ali, escondido no sacramento do altar, disfarçado sobre as aparências do pão, Jesus sussurra às nossas almas: tocai em mim e vede, tomai e comei, este é o meu corpo, entregue por vós. Que grande presente, meus irmãos. Que grande mistério. No início dessa homilia, eu perguntei qual seria a nossa reação, qual seria a sua reação se Jesus de súbito aparecesse aqui. A maioria certamente pensou que o adoraria, que se ajoelharia diante de seus pés, que o abraçaria, que não teria dúvidas, que não hesitaria. Que assim como Tomé, após ver Cristo ressuscitado, se prostraria e diria: meu Senhor e meu Deus. Pois bem, essa é a sua chance. A hora da comunhão, a missa, é a sua chance. Prove com as suas ações aquilo que está no seu coração. Manifeste a verdade do que você crê com os seus gestos. Prostre-se. Adore-o. Cristo manifesta-se entre nós todos os dias. E ainda que sejam muitos aqueles que venham às missas, ainda que sejam muitos aqueles que dizem que o amam, são poucos aqueles que verdadeiramente o reconhecem. Sabe, antes de ser ordenado, eu achava que distribuir a Santa Comunhão seria, assim, uma grande, tremenda alegria. Afinal de contas, eu estou entregando Jesus para as pessoas. Afinal de contas, eu ainda não consagro o pão, Jesus ainda não se entrega em sacrifício pelas minhas mãos,
mas é pela minha mão que muitas vezes eu o entrego como alimento, como ele quis se entregar. Eu faço essa ponte. E aqueles que comungam em estado de graça, devidamente preparados, por meio dessa entrega do corpo de Cristo, essas pessoas, elas estão de tal forma unidas a Deus aqui na terra, que a única união maior possível é a intimidade que existe entre a alma e Deus. Mas eu, infelizmente, estava errado. Estava. E, sem querer transformar essa homilia num blá 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 sentimental, foi uma grande dor o dia que eu percebi que estava errado. Partiu meu coração. Eu estava errado porque, assim como vocês, que ficam na assembleia e que assistem à missa, podem perceber facilmente perceber os padres e os ministros e os diáconos que têm e os que não têm fé, aqueles que amam Jesus e aqueles que não amam Jesus, nós, quando distribuímos a Santa Comunhão, também percebemos. Também percebemos. É nítido no olhar e na postura de cada um de vocês, quem sabe que está diante do próprio Deus. É nítido, é visível, dá para ver no rosto da pessoa quando ela sabe o que está fazendo e quando não sabe. E é uma alegria tremenda quando aparece uma pessoa que se ajoelha diante da hóstia. Hóstia quer dizer vítima, e a vítima é o Cristo. Então, uma pessoa que se ajoelha diante de Jesus Cristo, escondido sob o pão, e você vê nos olhos daquela pessoa o amor que ela tem por Deus. Que aquilo não é só um gesto externo, que aquilo não é um fingimento, que ela não está olhando para mim, que ela não está olhando para, sei lá, para o marido, não, que ela está olhando para Cristo e que ela o ama profundamente. É nítido, e é uma alegria tremenda quando a gente encontra essas pessoas. E também é nítido aquelas pessoas que acham que aquilo que nós distribuímos é só um símbolo, é um pãozinho, é um biscoito. E se eu fico triste, se o meu coração, que é duro, dói vendo isso, irmãos e irmãs, imaginem o que sente o próprio Jesus Cristo, que é recebido por aqueles que o ignoram, que é recebido por aqueles que o desprezam, que é recebido por aqueles que não acreditam de verdade na sua presença. A Santíssima Hóstia, ela é verdadeiramente Jesus Cristo. Corpo, sangue, alma, divindade e humanidade. É o corpo glorioso de nosso Deus, o que nós comemos. O mesmo corpo glorioso que na leitura do Evangelho de hoje apareceu diante dos mais de 500 discípulos ao mesmo tempo. O mesmo corpo glorioso que Jesus tinha quando estendeu as mãos e disse: tocai em mim e vede que sou eu. É este corpo glorioso que nós comemos. É este corpo que nós consumimos quando mastigamos aquilo que parece pão. Por que vocês não agem como se fosse ele? Tocai em mim e vede, sou eu. Por que se aproximam da comunhão com irreverência, com a cabeça erguida e orgulhosa? Por que não se ajoelham? Por que tomam nas mãos, e tomam nas mãos de qualquer jeito, pegando com pinça o corpo do Salvador? Por que arriscam que se percam partículas, que caiam no chão, e que Jesus seja, na sua própria igreja, pisoteado por todos aqueles que passam? Por que vocês comungam e saem correndo, como se a Santa Missa fosse um teatro que termina depois da bênção final? Por quê? Se vocês não entendem, eu explico.
Como o próprio Jesus nos ensina no Evangelho que nós lemos hoje, o corpo importa. Importam aquelas coisas que fazemos com nossos corpos. Importam os nossos gestos. Importam os nossos movimentos. É por isso que Jesus pediu para comer, que lhe dessem comida, para que ele pudesse provar para as pessoas que ele tinha um corpo, que ele não era um espírito. Importam as nossas coisas, importam os nossos gestos, os nossos movimentos. Se não importasse a Deus a nossa carne, ele não teria ressuscitado, mas sim teria, como os discípulos suspeitaram, aparecido como um fantasminha. Irmãos, nós fomos criados com corpo e alma. E com corpo e alma encararemos o juízo, e de corpo e alma iremos para o céu ou para o inferno. E por causa dessa união íntima que existe em nós, entre o corpo e a alma, aquelas coisas que nós fazemos com os nossos corpos afetam a nossa alma e vice-versa. Se eu não me comporto como quem crê, eu deixarei de crer. Se eu não presto culto a Deus com o meu corpo, eu não estou prestando culto a Deus de verdade. O meu corpo importa. Os meus gestos importam. Se eu ajo como se não tivesse fé, a minha fé vai diminuir e vai acabar. Se eu ajo como se não amasse a Deus, o meu amor irá diminuir. E quem, em sã consciência, sabendo que está diante de Jesus Cristo, Deus encarnado, permanece de pé? Jesus Cristo, aquele de quem diz o Espírito Santo, que todo joelho se dobre ao nome de Jesus no céu, na terra e nos infernos. Por que o seu joelho não se dobra? Hein? Quem ousa praticamente arrancar a Deus das mãos do ministro e ainda comungar andando, saindo da fila, como se estivesse passando no delivery do McDonald's? Aquele que age assim já não crê. Já abandonou a Deus no seu coração. E se crê, está por um fiozinho. Quando nós comungamos na mão, irmãos e irmãs, quando comungamos na mão, tá? Pequenos fragmentos do pão podem ficar grudados na nossa pele. Tá? Pequenos fragmentos, minúsculos, grãos de pó. Eles podem ficar grudados aqui, depois caírem no chão. Né? Quando vocês comungam, depois saem batendo a mão na roupa assim, sabe o que vocês estão fazendo? Jogando Jesus no chão. E cada um desses fragmentos, por menor que seja, por mais minúsculo, por mais discreto, é Jesus. É Jesus largado no chão. É Jesus pisoteado. É Jesus esquecido. Mas não me entendam mal. Não me entendam mal. Vocês têm o direito, ensina a igreja, de comungar na mão ou na boca. A igreja os dá esse direito. Deus não nos obriga a amá-lo. E Deus não vai obrigá-los a comungar na boca mais do que ele obrigou Adão e Eva a serem fiéis no jardim do Éden. Não vai. A decisão é nossa. Mas, se vocês assim desejarem e insistirem para comungar na mão, há um modo correto de se comungar na mão, para diminuir as chances de que se percam as partículas de nosso Senhor. Uma mão sobre a outra, como uma concha,
Aproxima-se do ministro, recebe-se Jesus na mão e, ainda parado em frente ao ministro, sem pressa, você se inclina e consome a hóstia. Se a hóstia for muito grande, que às vezes é, se não der para fazer assim, né? Você tira a outra mão, pega ela com muito cuidado e consome. Imediatamente após, você confere atentamente a sua mão e os seus dedos para ver se há nela qualquer particularzinha, qualquer grãozinho branco. E se há, coloca na própria boca. Tá bom? Se você não pode se ajoelhar, porque Deus não nos pede o impossível. Se você gostaria, mas é fisicamente incapaz, incline-se profundamente. Quando a pessoa na sua frente estiver saindo, né, você faz uma profunda inclinação. Sem pressa, devagar, com amor. Se ergue, vai até o ministro, que está distribuindo a comunhão. E recebe-o, se assim quiser, que é o melhor, na boca, se não na própria mão. Mas faça reverência com o seu coração e com o seu corpo. Demonstre que você sabe quem é que está lá. E digo mais, após a comunhão, Jesus permanece dentro de ti. Dentro de ti. De modo igual ao que ele permanece no sacrário. A única diferença é que você tem alma. Então ele não só permanece ali, tocando o seu corpo. Ele faz mais. Ele fica como que abraçado a ti. E a sua alma toca a alma de Jesus. As nossas almas e a alma de Cristo, na hora da comunhão, se nós estamos em estado de graça e comungamos com o devido preparo, com amor, com reverência, com fé, as nossas almas se entrelaçam com a alma do próprio Cristo. E ao fazer isso, as nossas almas meio que mergulham por um instante na natureza do próprio Deus. E essa união intimíssima dura por tanto tempo quanto dura a presença física de nosso Senhor dentro do nosso corpo. E vocês sabem quanto tempo ela dura? Entre 10 e 15 minutos, que é o tempo que nosso estômago leva para digerir a hóstia o suficiente para que não tenha mais ali a presença real. Até que ela deixe de ser aquilo que é. É por isso que, após a Santa Missa, aqueles que amam a Deus não vão começar a conversar, não vão sair correndo da capela. Não. O correto, aquilo que fazem os que amam a Nosso Senhor, é permanecer no seu banco, sentado ou de joelhos, como você preferir, e rezar, conversar com Jesus, agradecer a Ele por estar ali, por ter morrido por você, por estar abraçando o seu coração. Pedir ajuda a Jesus para amá-lo mais. Pedir as coisas que você precisa ou quer pedir. Agradecer por tudo aquilo que você já recebeu. Inclusive pelas coisas que a gente nem sabe, nem percebe que recebeu. Mas, diácono, eu não sei o que dizer. Então permaneça em silêncio. Permaneça na igreja, no seu lugar, em silêncio, fazendo companhia ao Deus que está dentro de ti. Mas permaneça com Ele. E Ele permanecerá contigo. Marca 10 minutos no seu relógio. E fica ali, sentadinho. Olhando para o sacrário, ou de olho fechado, pensando, Jesus está aqui. Jesus está aqui, Jesus está dentro de mim. Eu sou um sacrário vivo. Não despreze Jesus Cristo dentro de você. Não o ignore.
Não haja como se ele não estivesse lá. Ele, nosso Senhor Jesus Cristo, está atento a você a cada instante, o tempo todo. Cada segundo que passa é um segundo no qual Jesus te olha, te ama e deseja ter você perto dele. Por que não retribuir o seu amor? Por que não prestar atenção por 10 minutos naquele que presta atenção em ti o tempo inteiro? Naquele que 1 milhão de anos antes de você nascer já pensava em você, já esperava por ti e estava ansioso pelo dia em que você iria comungar. Por que não? O que você tem a perder? Amém? Peçamos, irmãos e irmãs, à Virgem Maria, Mãe da Eucaristia, a graça de tocar Jesus, não somente com nossos lábios, mas também com nossas almas. A graça de olhar para Ele e reconhecê-lo, de ver quem Ele realmente é. A graça de nunca desprezar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, a onipotência suplicante, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.